E nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Salmo de número 51. Então peço que você abra sua Bíblia, no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Vamos fazer uma oração de início, pedindo que Deus nos abençoe na reflexão da sua palavra. Deus, nós estamos, ó Deus, diante de Ti nessa hora e rogamos, ó Deus, o Teu favor, o auxílio do Teu Espírito Santo. Como veremos, ó Deus, o salmista Davi só compreendeu a Tua palavra profundamente, seu coração, a ponto de transformar sua vida quando o Teu Santo Espírito agiu, ó Deus. Por isso que ele pediu que o Senhor não se afastasse dele, que o Teu Santo Espírito não se afastasse dele. E é tudo que nós pedimos nessa noite. Derrama da Tua graça, do Teu favor. Derrama do Teu Espírito sobre nós, ó Deus. Não te afaste de nós. Nos abençoe na meditação dessa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar do pecado intencional, da confissão e do arrependimento de Davi. Antes de nós lermos propriamente o Salmo de número 51, nós precisamos contextualizar o que estava acontecendo. Apesar de saber que a história de Davi com Batseba é bastante conhecida, é muito importante a gente se atentar a alguns detalhes antes de a gente ler o Salmo de número 51. Davi estava no auge do seu reinado. Ele tinha acabado de derrotar os amonitas e os sírios. Todos temiam o povo de Israel, de acordo com 2 Samuel 10:19. Em 2 Samuel 10:11, nós temos o relato do adultério e assassinato que Davi cometeu. Após um ano em que Davi já tinha triunfado sobre seus inimigos, ele enviou seu exército para a guerra e permaneceu em Jerusalém. Em determinado dia, Davi se levanta e em um momento de ócio, ele observa uma mulher formosa se banhando. A mulher era a Batseba, era a mulher de Urias. Urias era um dos soldados do exército de Davi e estava em batalha. Então Davi chama Batseba, tem relações sexuais com ela e Batseba engravida. Nesse momento nós vemos a primeira oportunidade que Davi tem de se arrepender, de pensar no que tinha feito e voltar atrás. Mas Davi não faz isso. Davi agrava o seu pecado. Davi manda chamar Urias e sugere que Urias fosse para casa, esperando que ele tivesse relações com sua esposa e assim encobrisse a gravidez, né, que ele tinha, que ele era o responsável, né? Mas o que acontece com Urias? Urias é um soldado leal e fiel. Ele não desce para casa. E Davi chama ele, mas por que você não foi para casa? Porque não era justo. Não era justo, rei Davi, eu descansar e deitar com minha esposa enquanto meus companheiros estão na batalha. Veja a piedade de Urias. Davi, então, tem a segunda oportunidade de arrependimento. O que Davi faz? Davi, ele agrava seu pecado. Davi tenta embebedar Urias para que ele fosse ter relações sexuais com sua esposa. Mesmo bêbado, Urias não vai para casa e fica com os servos de Davi. 2 Samuel 11:13. Davi, então, nesse momento, tem mais uma oportunidade de arrependimento. O que Davi faz? Davi agrava o seu pecado. Davi escreve uma carta dirigida a Joabe, que era o comandante do exército de Israel, e entrega essa carta na mão de Urias. E Davi, e nessa carta, o que ele dizia? Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Então Davi, ele pensou em como matar Urias. Entregou a carta com esse dizer: coloca Urias na frente da batalha, onde tiver o pior local, para que ele seja ferido e morra.
Então, Urias toma aquela carta sem saber do que estava escrito, entrega a Joabe. Joabe faz exatamente o que Davi queria. E Joabe, então, manda um mensageiro para Davi. Veja um tempo aqui, né? Um intervalo de tempo, e Davi não se arrepende. O mensageiro chega a Davi e diz: olha, teve uma grande batalha, morreram muitos soldados, e Urias morreu também. Aí Davi diz o quê? Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Como se dissesse, fazer o quê, né? Várias pessoas morrem na batalha. Quando na verdade foi ele que planejou a morte de Urias. Então Davi não se arrependeu em momento algum e mandou buscar Batseba depois do período de luto. Deus reprovou a atitude de Davi. O que Deus fez? Mandou o profeta Natã. Natã conta a história de dois homens. Um rico, que tinha muitas ovelhas e gados, e um pobre, que só tinha uma cordeirinha. E Natã diz que o rico tomou a cordeirinha do pobre. Davi, então, se irrita com o rico e faz uma sentença sumária. Davi diz: o rico precisa recompensar o pobre e precisa ser executado, morto. E aí, o profeta Natã, em 2 Samuel 12:7, o profeta Natã diz: você é esse homem. Você é o rico que tomou a cordeirinha do pobre. E o profeta Natã, ele fala de tudo que Deus fez pela vida de Davi. Tudo que Deus deu, em termos de riqueza, de fama, de glória, de conquista, de paz, unidade no povo de Israel. E Natã diz: mas mesmo assim, você foi o rico que assassinou a cordeirinha de um pobre. Davi então se arrepende, finalmente. E ele escreve justamente o Salmo 51, que é esse salmo que nós meditaremos hoje. Irmãos, entre o adultério com Batseba até o arrependimento, passaram-se meses. Houve a gravidez de Batseba, não havia farmácia para você fazer um teste de gravidez e saber rapidamente. Então, precisou de um tempo. Depois, Davi convoca Urias, ele vem de um local distante. Davi tem tempo para pensar no que está fazendo, ele conhece a lei. Davi, ele tenta enganar 2 vezes Urias, não consegue. E aí ele envia uma carta por meio de Urias. O mensageiro ainda volta da guerra, e aí o profeta Natã ainda vai falar com ele. Veja, são meses que vão se passando, dias, meses. Davi, ele escolheu de forma deliberada, consciente, intencional, agravar o pecado. Isso é muito importante. De forma consciente, deliberada e intencional. Ele conhecia a lei. E o conhecimento da lei não foi suficiente para impedir o pecado e o agravamento do pecado por parte de Davi. Ele cobiçou, adulterou, deu falso testemunho e assassinou. Um rei tirano, brutal. Você poderia muito bem fazer um filme, né, a história de um rei tirano, brutal, e contar esse caso de Davi. Davi, ele continuou, nesse período todo, nesses meses todos, que tudo isso estava acontecendo, Davi, ele continuou como líder político e espiritual de Israel. Naquela época, você tinha, o rei tinha esse papel político e espiritual. Davi continuava indo para os cultos, Davi continuava fazendo todas as atividades, inclusive gerenciando as coisas de Israel. Apesar disso, apesar de todo esse seu envolvimento e conhecimento da lei, Davi persistiu no pecado e agiu como um tirano. Ele destruiu uma família e Deus o puniu com a perda de seu filho. A gravidez de Batseba não prosperou porque Deus feriu o filho de Davi. Ele jejuou pedindo que Deus tivesse misericórdia e Deus não teve misericórdia, não poupou o filho dele e feriu o seu filho, de acordo com 2 Samuel 12:14. Meus irmãos, a história de Davi nos alerta para o perigo do pecado intencional e nos ensina como devemos estar prontos para a confissão e arrependimento. Nós estamos falando aqui de um crente que passou meses e fez um pecado, agravou o pecado por meses a fio, de forma intencional, consciente e deliberada. Davi, meus irmãos, fechou o coração para a palavra de Deus. Mesmo
mantendo-se em todos os seus postos e atividades espiritual, político, conhecedor da lei, ele agravou o pecado e cometeu barbaridades. E no Salmo 51 nós encontramos a sua oração de confissão por conta desse pecado. Vejamos o Salmo de número 51. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nós vamos meditar em cada um desses versos nessa noite, mas de início nós vamos pensar só do verso 1 ao verso 6, em que nós observamos a humilhação de Davi. Davi começa a sua oração dizendo: tem misericórdia de mim. Misericórdia é uma palavra que quer dizer: Senhor, não me dê o que eu mereço. Então Davi, ele reconhece de início, de pronto, que Deus é justo juiz e ele poderia punir Davi severamente. Veja, lembra que Davi tinha dito ao profeta Natã: olha, esse rico que tomou a cordeirinha do pobre deve recompensar o pobre e deve ser executado. Então Davi sabe que a sentença correta para ele seria essa: recompensa, a família de Urias e seja eu mesmo executado. Então ele começa: Senhor, tem misericórdia de mim. Não dê o que eu mereço. Por quê? Porque o Senhor é amor. O Senhor tem amor e misericórdia. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi, ele reconhece então que ele tinha transgredido, ultrapassado os limites da lei. Ele tinha errado o alvo. Ele tinha pecado contra Deus, contra a lei do Senhor. E muito interessante perceber aqui que foram meses em que Davi, ele estava pecando, ciente do seu pecado. E mesmo assim ele não teve em nenhum momento a capacidade de reconhecer de que estava de fato em pecado. Mas nesse momento, quando a ficha cai, o profeta Natã diz: é você esse homem, você esse rico que matou a cordeirinha do pobre. Então Davi reconhece seu pecado e diz: Senhor, apaga as minhas transgressões, tem misericórdia de mim. E ele diz no verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi reconhece então que é culpado, ele está diante do tribunal divino. Senhor, eu sou culpado, lava essa minha culpa. É uma culpa objetiva, não é um achismo.
Isso é muito importante perceber. Davi, ele está olhando para a lei do Senhor, vendo os seus atos, e ele sabe que é culpado. E ele está diante do tribunal do Senhor. Ele não se sente culpado por achismo, por uma opinião pessoal, não tem fundamento aquilo. Não, ele está olhando para a lei, e ele sabe que Deus é justo juiz e julga conforme a sua lei. E ele diz, eu sou culpado de fato, conforme a tua lei. E ele diz, lava-me dessa minha culpa, purifica-me do meu pecado, retira de mim esse pecado. Por quê? Porque estou sujo por conta desse pecado. E ele diz no verso 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Veja, aqui a gente observa que Davi está reconhecendo publicamente o seu pecado. Por óbvio, o fato ocorrido durante meses se tornou conhecido em Israel. E é óbvio que as pessoas comentavam. E Davi não esconde isso, ele era rei. Ele era líder espiritual também naquele povo. E ele diz, eu reconheço as minhas transgressões. Não precisa nem ninguém me dizer. De fato, eu cometi um pecado intencional, público e notório. O meu pecado, ele me persegue. Para onde quer que eu vá, não preciso nem que ninguém me diga, ou olhe de longe, desconfiado de mim, com ar de crítica. Não, nem preciso. Eu sei, o meu pecado está na minha consciência, martelando na minha consciência. O mesmo ato que em pouco tempo atrás eu tinha em mente, eu tinha no meu coração, não me causava nenhum problema, agora está me perseguindo. Então Davi diz no verso 4, só contra ti pequei. E aqui tem um ponto muito interessante, porque desde o começo, quando eu, há muito tempo, li esse texto, eu ficava revoltado com Davi. Diz, como é que Davi diz, só contra ti pequei? Davi destruiu uma família. Davi matou um indivíduo de forma deliberada. Como é que ele diz que pecou só contra Deus? E ele diz, fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. Por que Davi, então, diz só contra ti? Por que Davi não reconhece que o seu pecado teve um efeito público notório? Porque a raiz do pecado de Davi foi uma traição contra o próprio Deus. Preste bem atenção nisso. O Senhor disse por meio do profeta Natã, em 2 Samuel 12:10, Deus disse, você, Davi, me desprezou e tomou a mulher de Urias. Você, Davi, me desprezou. Antes de você fazer esse ato, você me desprezou. Então, a traição foi contra o próprio Deus. Ali estava a base do pecado de Davi. O ato externo, ele poderia ter cometido só um assassinato, ele poderia ter cometido só adultério, poderia ter cometido vários pecados. Mas o início do pecado foi o desprezo contra Deus. Veja, o pecado intencional, consciente e deliberado, começa com o desprezo em relação a Deus e a sua palavra. E Natã diz isso, você me desprezou, Davi. Aí você tomou a mulher de Urias. Davi, ele desprezou, não fez caso do próprio Deus. E a família de Urias sofreu as consequências do pecado de Davi. Então Davi diz, diante disso, Senhor, eu sei que eu pequei contra o Senhor, eu reconheço o meu pecado, de modo que é justa a tua sentença contra mim. Tens razão em condenar. Pode condenar, porque de fato o Senhor é justo em condenar. E aí Davi, ele abre um parênteses no verso 5. Ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que Davi reconhece aqui? Davi reconhece que nós, seres humanos, nascemos em pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, hereditária, que data desde a queda de nossos pais federais, no caso Adão e Eva, e que todo ser humano nasce sob o jugo do pecado. Então Davi reconhece, ele abre esse parêntese. Ele vai dizer, olha, esse desprezo que eu tive contra o Senhor Deus, agora tem uma raiz muito mais profunda, porque a minha natureza é de pecar. E é muito interessante, a gente às vezes passa por esse texto, não percebe a gravidade do que está sendo dito aqui. Isso geralmente é chamado na teologia de depravação total, ou seja, o homem nasce afastado, fundamentalmente afastado de Deus por conta do seu pecado. E o apóstolo Paulo, ele expressa isso, o que é esse pecado do ser humano, o que é esse ímpeto pecaminoso no ser humano.
Quando ele escreve em Romanos 3, do 10 ao 18, ele diz o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo está falando, isso aqui é o ser humano, no seu estado natural. Ele urde engano, ele mente, ele tem língua de víbora. Ele não faz nada que agrada a Deus, ele não tem temor ao Senhor. Davi está dizendo, eu sou crente. Eu saí desse estágio porque eu reconheci o Senhor e o Senhor me deu temor para que eu te sirva. Então eu não sou como esses que nasceram em pecado e vivem sob o jugo do pecado. Mas eu agi assim. Um crente, nesse caso, reconhecendo que por conta do seu pecado original, ele agiu como um ímpio que nunca havia conhecido a Deus. Veja como Davi foi fundo no que ele estava dizendo. Esse pecado consciente, deliberado, de desprezo a Deus, fez com que Davi pensasse, eu agi como um ímpio. E aí o Davi diz, no verso 6, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ou seja, Davi aqui reconhece, Senhor, não adianta eu continuar com a aparência. Eu vivi esses meses todos aí, na aparência. Eu frequentava os cultos, eu regia Israel, tomava as decisões administrativas, era o líder espiritual, os sacerdotes recorriam a mim, eu mandava o exército para lá, fazia isso, fiz tudo isso. Mas eu estava na aparência. E Davi diz, Senhor, eu sei que esse serviço todo que eu prestei aí, não tem valor nenhum. Por quê? Porque o Senhor deseja a verdade no íntimo. Que adianta? Eu ser um bom administrador, ser um bom líder espiritual, externamente, mas internamente eu estar sendo consumido e corroído pelo pecado. Não adianta de nada. E aí Davi diz, no coração, o Senhor ensina a sabedoria. Ou seja, no coração Deus revela a sua vontade. O Samuel disse, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Irmãos, o que a gente extrai desses versos 1 ao 6, em que a gente observa a humilhação de Davi? A gente observa, irmãos, que o pecado, de fato, assedia o coração. E o coração é o centro das emoções, da vontade, da razão e da inclinação religiosa. Então, o pecado tem a capacidade de atingir as nossas emoções, a nossa racionalidade, a nossa vontade e as nossas inclinações religiosas, para que a gente não sirva a Deus, para que a gente seja dominado pelas emoções e peque, para que a nossa vontade se desvie da palavra do Senhor e obedeça ao pecado, e a nossa razão não pense conforme a vontade do Senhor. Então, o pecado atinge o nosso coração, e não somente a nossa razão. Não é um problema só de pensar, porque Davi pensava muito bem e sabia a lei. Não era só isso. Tinha vontade, emoções, tinha uma inclinação religiosa que foi dominada pelo pecado. E Davi está dizendo, isso é por conta da minha natureza pecaminosa. De fato, eu agi como um ímpio, porque isso ainda tem um peso em mim, apesar de ser convertido. Então, Davi diz... o que a gente vê nisso é que nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para que a gente se arrependa o quanto antes. Davi teve várias oportunidades de se arrepender, mas foi deixando e a coisa foi agravando. Não achemos que é possível a qualquer momento mudar de direção sem graves consequências. Davi mudou de direção, mas foi tarde para Urias. Foi tarde para a família de Urias. Foi tarde para o filho dele, em que Deus feriu. Teve gravíssimas consequências quando Davi se arrependeu. O laço que ele deixou do pecado foi muito grave. Pode chegar um tempo que abandonar o pecado se torna tão custoso que é difícil mudar de rumo. A demora do arrependimento de Davi custou a vida de Urias e a de seu próprio filho. E poderia ter custado até a unidade de Israel, se o povo não confiasse mais em Davi. Imagina aquele povo dissesse, rapaz, a gente não confia mais nesse rei. Olha que rei imoral.
ilegítimo, Israel poderia vir a um colapso. O caso de Davi, meus irmãos, nos ensina que é possível, como crente, manter as aparências por muito tempo, enquanto o pecado nos consome. E nós não podemos nem devemos esperar por um profeta, Natã, para que nosso pecado seja revelado. Nós não podemos também camuflar os nossos pecados e atribuí-los a uma pessoa ou a outra pessoa, Satanás, o mundo, como se nós fôssemos vítimas desse mundo. Pelo contrário, nós precisamos assumir as rédeas, confessar os nossos pecados de forma verbal, como fez Davi, o quanto antes, e nos humilhar diante de Deus. O Senhor disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E essa é a nossa certeza e confiança no Senhor, que o seu amor pode cobrir uma multidão de pecados. Agora vejamos do verso 7 ao verso 12. Nós vemos aqui a esperança de Davi. O salmista diz: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. O que é esopo? Esopo era um pequeno arbusto utilizado para aspergir sangue e água nas cerimônias de purificação, de acordo com Levítico 14. Nós vemos nesse texto de Levítico que um dos elementos para a purificação de um leproso era justamente o esopo. Era um dos elementos que era usado justamente para aspergir sangue, para que ele fosse, simbolicamente purificado dos seus pecados, fosse cerimonialmente limpo, né? E aí Davi, quando ele confessa seu pecado, ele diz: olha, purifica-me com esopo. Ele está se confessando como se ele fosse um leproso. Davi diz assim: olha, nesse estado que eu sou semelhante a um leproso. É como se Davi dissesse: eu não posso chegar perto das pessoas porque eu vou deixá-las cerimonialmente impura. Muito menos eu posso chegar no templo do Senhor para te adorar, porque eu vou contaminar o templo. Eu estou na mesma situação de um leproso, igual. Eu não posso entrar no templo, eu não posso chegar perto das pessoas, eu vou contaminar todo mundo, e onde eu estiver. E aí Davi diz: lava-me, e mais branco do que a neve serei. Imagine um rei pensasse, olhar para si como se fosse um leproso, alguém que vivia, era totalmente marginalizado naquela sociedade. E Davi se vê dessa forma. É como se Davi se colocasse nesse momento num canto de um quarto escuro, escondido, como se ele não quisesse que ninguém o visse, muito menos Deus o visse. De tão envergonhado, que ele está tão humilhado, na situação tão deplorável que ele se encontrava. Então no verso 8 ele diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Os ossos que esmagaste, Deus estava com a sua graça e o seu favor, tomando a consciência, as afeições de Davi, a vontade de Davi, humilhando Davi, pressionando Davi. E Davi sentia como se o seu corpo estivesse sendo esmagado pela mão de Deus. Deus pressionando. Olha que experiência extraordinária. É como se Davi baixasse a cabeça assim, em profundo quebrantamento, se pudesse, como a gente diz, abrir o buraco e se jogava dentro para se esconder. E ele disse: Senhor, os meus ossos estão sendo esmagados pelo Senhor. Não é Satanás, não é nada. É o Senhor que está esmagando. E aí Davi diz: Senhor, faze-me ouvir. Essa é a esperança de Davi. Faze-me ouvir de novo alegria e júbilo, porque eu não consigo ouvir. O céu se fechou e eu só sinto o peso dos teus terrores. No verso 9, Davi diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconde o rosto, Senhor, vira para lá, porque eu sou como um leproso, você não pode olhar. Eu estou esmagado internamente, eu estou quebrado, não tenho nada para oferecer. Apaga as minhas iniquidades. E aí ele diz no verso 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. O que Davi está pedindo aqui? Restauração. O verbo criar que Davi usa aqui, preste atenção nisso, é o mesmo verbo utilizado em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou
Deus. O que Davi está dizendo? Cria em mim um coração puro. Davi está dizendo, Deus, cria um novo coração. Do nada, do zero. Recomeça a tua obra em mim. Recomeça a tua obra em mim. Recomeça a tua obra em mim. Que oração profunda. Veja a percepção por conta do seu pecado. Meus irmãos, que efeito teve isso sobre o coração e a mente de Davi? Renova dentro de mim um espírito estável, um espírito que não é dominado pelo pecado, um espírito que se mantém íntegro, que não é perfeito, mas que é íntegro, que é estável, que é previsível e que se mantém na linha da tua palavra. Renova dentro de mim. Faz um novo coração, Senhor. Faz um novo coração. Eu lembrei uma vez numa igreja que a gente, faz muito tempo isso, uma irmã ficou muito chateada por conta daquela música antiga, né, Diante do Trono, que se olhares para dentro de mim, que fala, né, dá-me um coração, né, um novo coração. E o irmão, mas como pode pedir um coração completamente novo? E eu fiquei pensando, meu Deus, como essa irmã conhece pouco do pecado. O pecado causa essa sensação de que, Senhor, recomeça novo, recomeça novo. Por quê? Porque é muito grave. É essa sensação de estar sendo esmagado, colocado contra a parede. E não ter para onde correr, você tem que enfrentar o Altíssimo. E a mão dele está pressionando e está te mostrando, você é isso aqui, ó. Você é esse pecador aqui, ó. A sua mente, o seu coração, a sua vontade, as suas emoções, a sua vida religiosa, a sua indisposição, sua frieza espiritual. Você é isso aqui. E Deus esmaga. E é aí nesse momento que a pessoa diz, Senhor, cria um coração novo. Porque é como se esse aqui não prestasse mais para nada. Isso foi o que Davi estava sentindo. Então Davi diz no verso 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Veja, a humilhação que Davi está, ele chega a ponto de ter medo de que Deus expulse ele para sempre. Diga, eu desisto e você vai embora. Davi está com medo que Deus retire o seu Espírito Santo e acabou, game over. Davi está com medo porque o seu pecado é muito grave. E a percepção que ele está tendo agora sobre o pecado é muito séria. Ele não tinha isso há pouco tempo. Por quê? Porque ele não tinha percepção do Espírito Santo de Deus agindo no seu coração. E agora ele tem clareza. Meu Deus, olha o que está acontecendo. O que aconteceu comigo? Como é que eu fui capaz? Como eu passei tanto tempo distante? Como é que pode isso? Como é que eu fui tão cego? Eu conheci a lei. E não tive coragem, não tive força de sair do lugar. Então Davi está em desespero, não tire, não expulse. Se o Senhor quiser, o Senhor faz isso, e o Senhor pode, o Senhor é justo fazer isso, mas não faça, por favor. Esse é o desespero de Davi, a presença de Deus, não retirar o Espírito. E é muito interessante perceber isso, que essa sensação é típica e clara de filho de Deus. Se nós lermos Hebreus, o texto de Hebreus, esses dias eu estava relendo justamente que Deus fala que Ele repreende o filho a que ama, Ele disciplina o filho a que ama. Várias vezes, se não fosse assim, Deus deixava. Como é que Deus pune um não crente? Ele solta a corda e diz assim, e deixa a pessoa pecar, vai fazer o que quiser. Agora, como é que Deus cuida do povo dele e dos seus filhos? Ele puxa a corda e atenta, olha, está errado isso aqui, tem que mudar. E foi isso que Deus estava fazendo com Davi. Com todos, e Davi sofrendo. E aí no verso 12, Davi diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto à obediência. A ligação de Davi é, tudo aconteceu porque eu perdi a alegria na tua lei, na tua vontade e na tua palavra. Eu perdi a alegria no Senhor. Aí eu não obedeci. Se o Senhor resgatar no meu coração a alegria no Senhor e na tua palavra, aí eu vou obedecer com naturalidade. Irmãos, quando a gente observa desse verso 7 ao verso 12, nós podemos perceber que Davi ele tem esperança de que Deus não se afaste dele, que Deus lhe dê alegria, júbilo no coração. O pecado intencional é a maior armadilha que existe à vida de um cristão. Diferentemente daqueles pecados culposos, não intencionais, que Davi chama no Salmo 19 de pecados ocultos,
No pecado doloso ou pecado intencional, o crente tem uma clara consciência que está pecando. Mesmo assim, ele começa, ele mantém e ele agrava o pecado. Ele dobra a aposta e se mantém no pecado. E isso é um crente fazendo. Com o tempo, o crente se torna tão envolvido que não consegue mais deixar a vida pecaminosa. O próprio Davi orou no Salmo 19: guarda o teu servo dos pecados intencionais, dolosos, que eles não me dominem. Porque Davi percebeu que se nós formos domados pelos pecados, que nós temos clara consciência, é muito difícil voltar atrás. Porque a gente sabe que é errado, mas a gente faz, mantém e agrava, e dobra a aposta. Para voltar atrás é muito difícil. Então Davi diz: Senhor, guarda-me, não me deixe ser dominado pelo pecado intencional. É muito difícil sair do pecado intencional, pecado de consciente. Eu sei que está errado, mas eu faço. É muito difícil, é uma armadilha muito cruel para um crente. E aí, Davi, além de pedir essa purificação que nós vemos no verso 7 ao 12, Davi, diante do seu pecado intencional, ele pediu em 2 momentos por alegria espiritual, no verso 8 e 12. O que Davi entendeu, meus irmãos, nesse texto? Davi percebeu o seguinte, que o pecado não pode e não é combatido com moralismo. O que isso quer dizer? Moralismo é quando você lida com o pecado com lista de regras. Não faça isso, não faça aquilo, não toque aquilo, não assista isso, não assista aquilo. Então você tenta blindar uma série com várias regras, formas de você não chegar próximo ao pecado. Aí você moraliza estritamente a sua vida. Só que Davi, ele percebeu o seguinte, que isso mesmo assim, mesmo ele sendo conhecedor da lei, conhecedor da moral, ele não conseguiu não pecar. Ele entrou no pecado e agravou o pecado. Então o que Davi está percebendo? Que se nós não tivermos a alegria nos mandamentos do Senhor, provar espiritualmente, nós pecamos. O pecado, então, só pode ser vencido quando há uma paixão e uma alegria maior pela glória de Deus. O pecado só é vencido com alegria no coração. E só Deus concede essa alegria. E é isso que Davi está dizendo: Senhor, traz alegria ao meu coração. Porque é a única forma de eu estar pronto a obedecer. Sabe por quê? Porque se eu não tiver alegria no coração, eu posso até obedecer externamente, aí vai ser aquela coisa de aparência. E eu posso acabar caindo no pecado de vez e pronto. Se não houver alegria na equação, nós estamos perdidos. Agostinho de Hipona, quem já leu as Confissões, um texto muito antigo, ele fala o tempo todo sobre o quê? Alegria em Deus. Se não houver alegria em Deus, contentamento em Deus, o pecado nos domina. Agostinho dizia isso há 1600, 1700 anos. E nós precisamos ter clareza em relação a isso. Davi já tinha isso em mente. Dá-me alegria, Senhor. Traz renovo ao meu coração. E é justamente disso que nós precisamos. Desfrutar dessa alegria e do renovo espiritual em Deus. Por fim, nós observamos o verso 13 ao 19. O desejo de Davi. Verso 13, Davi diz: então, depois dessa restauração espiritual, de alegria em Deus, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou Davi percebe, se eu tiver alegria na tua palavra e obedecer, aí fica mais fácil de indicar os pecadores: olha, o caminho é esse aqui, ó. O caminho é da alegria e obediência. E aí ensino, diz Davi, os caminhos aos transgressores. E no verso 14 ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Então Davi, ele pede para não cair no mesmo pecado. Então Davi percebe que por mais que ele tenha superado aquele pecado e reconhecido, se quebrantado, ele sabe que se Deus não livrá-lo, ele pode cair de novo. E ele também pede: Senhor, dá-me palavras para que eu possa te louvar, dá-me forças, restaura a alegria, dá-me renovo espiritual para que eu possa anunciar o teu louvor, para que eu possa te louvar e te honrar.
No verso 16, o salmista diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Então, é muito interessante perceber que todo o Antigo Testamento fala com clareza que Deus se alegra com sacrifícios sendo feito conforme a lei, né, o Senhor recebe como aroma suave. E Davi, nesse momento, ele diz: olha, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Ora, em que sentido Davi está dizendo isso nesse verso? Davi, ele está percebendo que o pecado dele não pode ser coberto por sacrifício. Davi já está antecipando uma discussão que vai ser travada no Novo Testamento, com muita clareza. Olha, se não for o sacrifício de Cristo, ofertas de animais não vão pagar os pecados. Então Davi está dizendo: olha, meu pecado está me deixando com muita clareza. Eu não consigo pagar com cordeiros, com nada, porque senão eu sou rei, poderia matar um monte de animais aqui, fazer um bom sacrifício e aí estava tudo certo. Mas o Senhor não é uma divindade tribalista, pagã, que a gente sacrifica um animal, pronto, oferece um sangue e está tudo certo. Não é assim. Davi está muito próximo aqui do que Miqueias, outro profeta, vai dizer. Isso no Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? O profeta Miqueias diz: o que é bom e o que o Senhor exige é que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então veja como a percepção de Davi nesse caso não vai ter utilidade o sacrifício de animal se eu não tiver uma restauração íntima, um quebrantamento interno. E é justamente isso que ele diz no verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi compreende aqui que é fundamental ter um espírito humilhado diante de Deus e um coração fundamentalmente arrependido. Quando a gente lê esse verso, muitas vezes a gente cria aquela imagem mais abstrata, né? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a gente cabisbaixo. Mas veja todo o contexto do que está sendo dito aqui. Davi tem clareza do que está acontecendo, do pecado cometido. Ele observa isso conforme a lei. Ele observa os atributos de Deus. Ele sente internamente aquilo fustigando o seu coração, pesando sobre o seu coração. E isso gera uma humilhação por obra do Espírito Santo. Veja, não é só um ato abstrato de pensar uma forma, de baixar a cabeça ou levantar as mãos ou qualquer outra coisa. É mais que isso, não é só um ato intelectivo, são as emoções sendo moldadas nesse momento. É a vontade de Davi, é a vida religiosa de Davi sendo redirecionada do pecado para a glória de Deus, para alegria em Deus, para contentamento em Deus. Percebe? Tudo isso é encontrar a alegria na humilhação. Tudo isso diz respeito a esse espírito quebrantado. É um espírito que tem clareza de quem Deus é e de quem nós somos. E se nós não tivermos clareza do que é de fato o pecado nas Escrituras Sagradas, o que a Bíblia fala sobre o terror que é o pecado, do que é se afastar de Deus, quem é a pessoa de Deus, a gente não consegue chegar a isso aqui. De um espírito fundamentalmente quebrantado e contrito diante de Deus. O salmista Davi vai dizer em outro momento: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E o profeta Isaías dirá: assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num alto e sublime lugar, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Existe aqui, irmãos, uma promessa de alegria, uma promessa de graça, tanto nesse Salmo 51, tanto em Isaías, quanto no Salmo 34, e em outros momentos das Escrituras, uma promessa de graça sendo derramada sobre todo aquele que humilha seu coração, tem um espírito quebrantado, um coração compungido. Mas veja o que se exige para dispor dessa humilhação, irmãos. Conhecimento das Escrituras, percepção sobre a realidade do que é o pecado, clareza de quem é Deus. Isso é fundamental para que a gente de fato experimente, tenha essa experiência de dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me dê alegria no coração. Eu estou afastado de ti.
E nós precisamos desse tipo de humilhação. Verso 18, Davi diz: por tua vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Por tua vontade fazes Sião prosperar. Sião é um termo que muitas vezes é usado para o povo de Israel como um todo, ou para o Monte Sião de adoração. Esse texto me parece que ele está, nesse primeiro momento, por tua vontade fazes Sião prosperar, ou seja, fazes o local de adoração, que por conta do pecado se afastou daquilo que é o desejado pelo Senhor, faz ele prosperar, faz ele retomar um local propício para adoração. E na segunda parte, Davi se preocupa agora politicamente, ergue os muros de Jerusalém. Por quê? Porque por conta do meu pecado, por conta dos nossos pecados, Jerusalém pode ser desintegrada. Faze Sião, faze a adoração prosperar. Faze os muros de Jerusalém ficar de pé. E aí ele termina dizendo: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nós não precisamos de sacrifícios de holocaustos e animais, como Davi praticava no Antigo Testamento, por conta do sacrifício de Jesus. Mas aqui reside uma lição fundamental. Alguém que começou, por conta do pecado, num profundo quebrantamento, pediu alegria, renovo espiritual em Deus, e chega nesse momento preocupado com verdadeira adoração. Davi compreendeu um elemento fundamental da fé cristã. Nós existimos fundamentalmente para adorar a Deus. E para adorar a Deus em espírito e em verdade, um espírito quebrantado, a gente precisa ter clareza sobre o pecado. Humilhar-nos a nós mesmos, nos quebrantar diante de Deus, etc, etc. Para que Deus renove-nos com alegria espiritual, dando-nos esperança, alegria, e assim a gente desfrute de um culto privado e público verdadeiramente agradável ao Senhor. É isso que Davi ensina nesse último verso. No verso 19, uma comunhão íntima restaurada com Deus, com o coração quebrantado. Irmãos, Davi não conhecia a cruz de Cristo. Ainda assim, ele reconheceu que nem sacrifícios, nem confissão, nem a aparência externa eram desejados ou suficientes para agradar a Deus. Seu desejo era ser internamente restaurado e quebrantado para adorar a Deus. E nós precisamos, meus irmãos, de quebrantamento, contrição, confissão dos pecados. Nós precisamos ter muito cuidado de evitar o pecado intencional, o pecado com consciência, porque ele tem uma capacidade terrível de nos dominar. Nós precisamos de tudo isso, como o salmista Davi nos ensinou com esse texto. E nós precisamos nos lembrar do sacrifício de Cristo e de seu perdão. Cristo foi à cruz, irmãos, e ele é capaz de perdoar pecados piores do que os de Davi. Talvez aquele homem que estivesse pendurado ao lado de Jesus na cruz tivesse cometido coisas piores que Davi ao longo da vida. E Jesus cobriu os seus pecados. Então, Cristo ele é capaz de cobrir os nossos pecados. Contudo, irmãos, contudo, nós não podemos banalizar a cruz. Se por um lado nós não podemos cair no erro do moralismo, achando que se nós tivermos não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, nós seremos puros e santos, isso é um erro, isso não vai acontecer nesse mundo. A gente também não pode cair no erro da libertinagem, de viver de forma desregrada. Por quê, irmãos? Nós não podemos banalizar a cruz. Nós precisamos, fundamentalmente, colocar o nosso coração, nossa fé, nossa expectativa, nossa esperança no sacrifício de Jesus, na capacidade do sacrifício de Jesus de cobrir os nossos pecados. Sem dúvida, mas nós não podemos banalizar essa verdade. A graça de Deus é gratuita para nós, mas foi muito custosa para Jesus. Bonhoeffer, um pastor da Alemanha, ele disse o seguinte, ele falava que muitos cristãos vivem a graça barata. A graça barata é aquela graça, é aquela fé sem custo. O evangelho sem custo. É aquela fé que o evangelho não tem custo nenhum. De arrependimento, de transformação, de mudança de atitude, de pensamento. De defesa do evangelho no cenário público, no trabalho, na escola. É o evangelho da boa vizinhança, o evangelho que nunca denuncia o pecado, que é sempre aquém daquilo que é realmente esperado.
Essa graça barata que não nos custa nada. Então, Bonhoeffer, ele diz que isso é um grande problema. É o problema de nós não vivermos esse discipulado mais integral. E é assim que muitas vezes a gente banaliza o perdão divino. E eu estava lembrando disso hoje. Jesus, certa vez, ele usou uma expressão muito interessante quando ele falava de discipulado. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14 ele fala isso. E em seguida ele faz uma analogia bastante interessante. Ele diz assim, que engenheiro, quando vai construir uma grande obra, não faz cálculos antecipadamente. Aí depois ele diz, que rei, quando vai sair para uma guerra, não calcula se tem capacidade de vencer aquela guerra. Então Jesus diz assim, olha, pensem em vocês se vocês querem ser meus discípulos mesmo. Porque vocês têm que fazer esse cálculo. Porque o reino de Deus tem o custo do arrependimento, do quebrantamento, da não banalização do evangelho, de uma vida que busca se santificar. E eu li essa semana o texto de Hebreus, e li esse texto pensando sobre isso, e quanto Deus falou no meu coração. E eu só espero que também Deus tenha falado ao seu coração com essa mensagem. Nós vamos orar agora, finalizando. Deus, nós nos dirigimos a Ti, sabendo que o Senhor se dirigiu a nós, na cruz de Calvário e por meio da Tua palavra. Senhor, nós somos pecadores, ó Deus. De forma consciente, deliberada, nós pecamos. E a gente, por vezes, tem muita dificuldade de deixar determinados pecados, Senhor. Pecado na negligência. Não precisa nem ser um pecado moral grave, como o de Davi. Mas o pecado, Deus, da negligência, da indisposição, da frieza, da indiferença, Senhor. Da falta de alegria. E a gente, Senhor Deus, vive uma vida cristã muito aquém. E o Senhor Deus nos chamou para viver uma vida cristã mais integral. Uma vida cristã, Deus, mais despojada, Deus, desse mundo. E mais entregue ao Senhor. Por favor, gera arrependimento no nosso coração. Quebranta-nos. Livra-nos do pecado intencional. Opera no nosso coração, Deus, por meio do Teu Espírito. Aquilo que o Senhor fez no coração de Davi. Gerando renovo, gerando alegria. Por meio de um profundo e claro quebrantamento. Nós nos arrependemos diante do Senhor, Deus. Nós nos arrependemos diante do Senhor. Confessamos que nós não vivemos uma vida que por vezes te agrada. Que nós nos conformamos ao pecado. Os mesmos pecados, ó Deus, que nos corroem, que nos destrói. Nós confessamos, ó Deus, que não te amamos como deveríamos. Que nós, por vezes, não calculamos o custo do evangelho. Nós não fazemos como um engenheiro que calcula o peso de uma obra, ou como um rei que calcula uma saída para uma guerra. Nós não calculamos como é custoso carregar a cruz. Nós não calculamos como é custoso carregar a cruz e quanto exige de nós, Senhor. Nós banalizamos o pecado, nós vivemos numa sociedade de pecados expostos. Por vezes, ó Deus, enquanto evangélicos nesse país, nós também nos acostumamos a não sermos diferentes em nenhum sentido de um ímpio. É muito comum, Senhor, encontrar o evangélico como uma pessoa igual, às vezes até pior do que um ímpio. E nós tomamos isso como padrão. Achamos, ó Deus, que nossa vida moral é suficiente diante do Senhor. E não foi para Davi. Em um momento, Davi caiu. A frieza, a escuridão no coração afastou Davi do Senhor fundamentalmente. E pode fazer isso conosco. Nós nos arrependemos, ó Deus. E te pedimos que o Senhor humilhe o nosso coração. Nós não seremos pais melhores, cristãos melhores, irmãos melhores, se o Senhor Deus não gerar arrependimento no nosso coração. Se nós desprezarmos o Senhor Deus, nós manteremos as aparências. E é tudo que nos restará. Quebranta-nos.